Perguntei para o Felipe Augusto, né, na saída do jogo, o que faltou para fazer o gol, né? Porque o time criou, principalmente no segundo tempo, foi um jogo de um time só, o adversário não teve nenhum escanteio, finalizou uma ou duas vezes, uma bola. Foi um mero espectador do jogo. E na tua análise, Gorais, o que faltou para fazer os 3 pontos hoje? E por gentileza, Gorais, quanto você está satisfeito com a liberação do Alan Godoy, que ontem foi absolvido por unanimidade no julgamento lá no STJ? Boa noite, Gorais. Boa noite, Dudu. E parabéns pela análise. Um chute nessa assim. Só aquela falta que foi bem longe, e estava conversando com eles ali, um jogo de um time só, muito volume, aquilo que eu falei na pré-jogo, de ter volume, de ter finalização, de colocar o adversário embaixo. Então o Paysandu contratou bons jogadores, tem uma qualidade técnica boa, não deu para ver porque o nosso time pressionou muito, nosso time correu muito e jogou muito também. Infelizmente, talvez um pouquinho de tranquilidade ali no passe final. Quando o adversário vem tão baixo como veio, são poucos espaços onde interessa ali, que é conseguir colocar a bola dentro do gol. Mesmo assim, a gente conseguiu criar situações, finalizando de fora, cruzando, nas bolas paradas. Se eu não me engano, 2 bolas na trave, o Gabriel fazendo grandes defesas. Gol mal anulado. Dudu, gol mal anulado, cara. Gol mal anulado. Eu acabei de ver e rever o lance e não pode. O Rafael tá de costas, não participa do lance, sabe? Então, mas pensando em desempenho, né, a equipe foi muito bem, muito contundente e infelizmente, cara, eu acredito que o futebol, o merecimento está muito relacionado àquilo que eu até falei com a Mel também na nossa entrevista pré-jogo aqui. Está relacionado à eficácia, mas a gente fez, acertou a bola no gol, né? Então, teve bastante finalização no gol, o goleiro deles trabalhou muito e tem mérito também naquilo que eles fizeram. Infelizmente, foi uma proposta muito reativa, né? Não foi nem reativa, foi uma proposta realmente de parar o ônibus ali na frente da área e impedir que a nossa equipe finalizasse. Mesmo assim, a gente finalizou 21 vezes. Então foi um jogo de bastante contundência, bastante volume. E o futebol prega essas peças para nós, né? Aquilo que a gente tem, eu sempre falo do desempenho. E legal você iniciar a pergunta falando sobre desempenho. Então, tava tudo ali, cara. Era jogo para 3 pontos. E o Godoy? Dudu, é sempre importante, diante do cenário, se fazer justiça, né? Então, quando a gente correu o risco para trazer o Godoy, a gente acreditou na palavra dele, de que realmente ele seria inocentado. Então, estou muito satisfeito porque a gente, pelo ser humano, por ele conseguir dar sequência na carreira dele, tirar, imagina o peso, né, que esse pessoal está sentindo, e são acertos e erros da vida. Não sou ninguém para poder julgar as ações, mas com certeza é um jogador de um nível alto, que foi uma indicação minha, e que vinha já treinando muito bem. O último jogo, acho que foi o Pouso Alegre, né? Ele seria relacionado, ele iniciaria o jogo, né? Ele teria a chance de iniciar no planejamento. A gente ganha um jogador importante, de um nível importante, que aumenta a competitividade no elenco, mas antes disso, o ser humano, né? Dele estar numa etapa da vida dele que ele conseguiu vencer. Guanais, boa noite. Você falou, entre as questões do desempenho, do passe final, né, que pode ter sido uma das questões aí que pode ter faltado ao Operário hoje para conseguir fazer esse gol, traduzir esse domínio que o Operário teve na partida em gol. Queria que você falasse o quanto faz falta, em cima dessa questão do passe final,
um articulador como o Marco Antônio, que vai ficar fora agora, o Luizinho também, que sentiu e não pôde atuar hoje, e como reorganizar a equipe sem ter esse jogador, sem ter a figura desse articulador, porque você tem outros meias, tem o próprio Alisson Tadei e outros jogadores, mas não tem exatamente essa característica do articulador. E eu queria que você falasse também, avaliasse como é que você viu o Popó e o Rafael Lucas jogando juntos, já que são dois centroavantes, mesmo com características diferentes, mas os dois centroavantes jogando pela primeira vez juntos aqui no Germano Krieg. Boa noite, Sebastião. Claro que, infelizmente, esses dois jogadores que você citou são jogadores não estão conseguindo ter uma sequência e a característica deles realmente é uma característica diferente dos outros, né, de Dudu e Tadei. O cara do passe final, do momento de acelerar, do momento de desacelerar o jogo, que também em alguns momentos é importante. O Luizinho estava escalado para o jogo, a gente sairia com o Dudu e o Luizinho hoje com 2 meias, e de última hora ali a gente precisou fazer uma mudança, e a gente vai sempre, eu e a comissão, a gente sempre vai tentando, nas relações entre eles ali, criar. A gente já fez isso com o Waller também, eu não lembro quem me fez acho que foi o Dudu que me fez essa pergunta em relação ao jogo do Pouso Alegre não ter o meia, e eu falei da característica do Waller de ser esse meia ponta, né, de vir para dentro, de também ter esse passe final. A gente quer contar, então, por exemplo, a notícia do Godoy é uma ótima notícia, porque a gente vai se fortalecendo e contando com eles ao máximo, mesmo que só joguem 11, mas é uma competição dura, né, como foi hoje, e que sempre a gente poder contar com a força máxima. Então, eu penso que o Rafa, ele consegue, hoje ele foi, né, o Rafael Lucas fez um grande jogo, ele consegue ser esse... A gente já tinha falado disso também, ele é um 9, mas com característica de meia também. Na base ele já fez, inclusive, na base do Curitiba ele fazia muitas vezes esse papel de 10. Então é um cara que tem essa característica, e por isso a combinação ali com o Popó, no primeiro tempo a combinação com o Felipe. Eu tenho gostado muito o Felipe, já desde muitos jogos tem atuado como um atacante, né? Nas relações ali com dois ali, Rafael, Felipe Mingotti, Felipe Popó. Então eu acredito que a gente tem aproveitado bem. Logo no começo do jogo, o Felipe entrando como um ponta, depois já na metade do primeiro tempo mudei a função dele e do Dudu, para que os espaços estavam se desenhando de uma outra forma, então para que a gente tivesse o Dudu e Rafa nos posicionamentos de meias ali, para que o Felipe fosse esse homem da profundidade. Então, tentar sempre nas relações, né? Hoje o Sávio fez um papel de meio campista pra caramba no segundo tempo, pela característica que ele tem. O Sávio era volante na categoria de base, chegou à seleção brasileira como meio campista. A gente vai tentando, né? E principalmente analisando se é um jogo que pede a gente ser mais vertical, então no segundo tempo, aí realmente abrir mão mesmo, que o time deles é muito baixo, então a gente ter mais gente em cima da linha ali, conseguir trabalhar rápido pelo centro para usar o lado, tentar os cruzamentos, né? A gente vai sempre tentando, com aquilo que a gente trabalha, como eu falei, ter mais volume, né? Ter mais, aumentar o nosso repertório. Hoje não tenho o que falar, fizemos tudo que era possível para vencer o jogo, com finalizações de todas as formas aí, mas para responder, Sebastião, eu acredito que as relações são importantes, né? E cada jogo vai pedir, às vezes, mais verticalidade e tal. Eu acredito que o Rafael Lucas é esse cara que pode trazer para nós também essa característica, enquanto o Marco e o Luizinho não estão, ou com as outras alternativas de meias, mais meia atacante, como o Tadei entrou muito bem e fez esse papel também muito bem. Então, buscar versatilidade para a gente ter mais opções. Gostou de Popó e... Gostei. Era um jogo muito baixo, né? Muito baixo ali, mas o Popó fez boas situações de pivô, teve um cabeceio também, mesmo que às vezes não toca tanto na bola, mas prende um jogador, fixa um jogador ali para que outros consigam aproveitar espaços. É uma boa relação, né? É uma boa relação. É importante a gente sempre focado em não perder a pressão na bola, né? Não só aquilo que a gente faz quando está com a bola, mas conseguir pressionar também. Eu cheguei a pensar, o Sábio acabou pedindo, mas também tinha a alternativa da gente tentar com o Alemão, né? Uma situação de Alemão e Popó. Alemão agressivo no ataque ao espaço, é um ótimo finalizador com as duas pernas.
a gente vai tentando, né? Então, o elenco hoje tem essa versatilidade, a gente sai insatisfeito pelo resultado, mas as coisas estão caminhando. Boa noite, Guanais. Boa noite. Na minha última coletiva, na sua última coletiva, minha última pergunta, você falou que a gente não analisa o desempenho da equipe. E eu gostaria de saber, só além do desempenho nesse jogo, traçando um paralelo com o desempenho na partida passada, porque foram 2 esquemas diferentes. Você traz uma linha de 4 atrás nesse jogo e na última partida você traz uma linha com 5 homens. E aí eu queria traçar um paralelo sobre essas 2 partidas e o porquê da entrada do Pará na lateral esquerda para bater todas as bolas paradas, tanto escanteio para o lado esquerdo quanto falta próxima da área. Eu queria saber o porquê da entrada do Pará no lugar do outro lateral esquerdo que estava começando a titular. Eu não falei isso. O que eu falei? Eu falo que em muitos momentos se analisa o resultado. Somente o resultado. Então, a mesma coisa que eu falei pro Dudu hoje. Certo? Então, e outra coisa. Nós podemos ter opiniões diferentes, não tem problema nenhum. Você tem uma visão do jogo, o Dudu tem outra, eu tenho uma. Então, não tem problema nenhum a gente divergir e discordar. Sem problema. E eu sempre, em todos os momentos, quando a gente não vai bem, eu venho e falo. Não foi bem, por isso. Agora a gente pode discordar. Isso é tranquilo, né? Então, hoje, em relação eu falei na entrevista pré-jogo, sempre a gente vai tentar, de acordo com o adversário, daquilo que é o nosso momento, então precisamos aumentar o nosso repertório ofensivo. Esse era o foco. Ter mais volume, mais finalizações. Então, a gente iniciou trabalhando com os extremos, né? E o Índio é esse jogador que, para nós, ele traz versatilidade, né? Tanto para a gente jogar com 3, e às vezes vai defender de um jeito, atacar de outro, enfim. O Pará e Arthur, opção. Só opção. O Pará tem a bola parada, tem a característica de ir mais. Sempre a gente pensa uma coisa, eu não sei o que vai acontecer depois, né? Então, comentar se foi certo, se foi errado, são sempre tentativas, né? Então, eu achei que o Pará, no pouco tempo que ele entrou no outro jogo, ele entrou bem, com bom dinamismo, e tentamos com uma situação, com a agressividade que ele tem boa situação de 1 para 1, tem boa bola parada, tem bom cruzamento. Então, nas características ali, com a expectativa dele entrar bem no jogo, mas no contexto geral, eu acredito, tenho certeza que a equipe fez um ótimo jogo e a gente sai bastante insatisfeito com o resultado, justamente porque a produtividade foi muito alta. O resultado incomoda? Incomoda, do jeito que a gente jogou. Então, o jeito que a gente jogou, a gente merecia, dentro de casa, é um jogo dentro de casa, que a gente precisa somar ponto para estar figurando na parte de cima da tabela. Sempre que não ganha, incomoda. Incomoda, com certeza. Uma pergunta, por favor, pessoal. Boa noite, professor. Sobre a questão ainda... Não tem como separar resultado e produção de jogo. Claro que nos olhos de certas pessoas separa, e no torcedor em si não separa. Porque quando o torcedor olha, o Operário perdeu para a América de Natal, que não havia ganhado o campeonato, e hoje o Paysandu ganhou seu primeiro ponto fora de casa. Queria que você falasse sobre como administrar também esse momento, que é um momento de oscilação do time já há alguns jogos. Ora joga bem, como jogou hoje em certos momentos da partida, mas ora faz uma partida como fez contra o América de Natal, e a consequência traz os resultados que têm sido feitos dentro de campo. Queria que você falasse sobre a questão de tentar separar o resultado da produção, mas também de como administrar, que o resultado faça com que o Operário vá perdendo posições e às vezes cedendo pontos para as equipes que estão abaixo da tabela. Boa noite. Boa noite. Só trabalhar. Trabalhar para que o que eu acredito, se a gente joga bem, a gente está mais perto de atingir o resultado. Então, o que a gente faz é aquilo que a gente consegue fazer e busca fazer bem com todo o esforço, que é trabalhar. Guanais, boa noite. Boa noite. Embora um empate dolorido, né, o Operário continua invicto no Germano Krieger. Eu queria que você comentasse da importância de ter 2 jogos seguidos em casa. Importante, Mel. Importante pela oportunidade que nos traz, como trouxe hoje, da gente jogar bem e vencer.
Então, mais uma vez, em relação ao estado anímico, né, do resultado não trazer o torcedor para mais perto, para mais confiança, para ter a desconfiança, isso a gente entende totalmente. Mas é importante, e é importante principalmente para ter esse desempenho que a gente teve hoje e ser coroado, né? Então, a gente não tem o controle, tentamos, o goleiro deles pegou pra caramba, bola na trave, etc. Então, de ser um mandante forte, então mais uma vez não conseguimos, infelizmente foi um jogo que a gente não conseguiu fazer o gol, mas produzimos para isso. Somamos mais um ponto, mas eram os 3 pontos que a gente buscou e que queria para dar a vitória nessa competição. Então tiveram mais, hoje foram 3 empates, né, até agora, né, além do nosso jogo. Então é uma competição muito amarrada, então a vitória te dá um salto ótimo na tabela. O importante é que foi o que eu falei para o Leandro, o desempenho nos aproxima de buscar resultado, e já tem jogo domingo de novo para que a gente possa jogar bem e conseguir os 3 pontos.